está você? Estamos aqui novamente com muita gratidão no coração para fazermos mais um podcast de Ana Timbó. Gente, todas as vezes que eu sou encorajada a estar neste lugar para fazer um podcast, para trazer umas pessoas para bater papo, pessoas que geralmente eu admiro, eu amo, e para compartilhar essas pessoas com vocês, né? Eu realmente fico muito feliz, porque eu sei, né, que o Senhor quer usar as nossas vidas para abençoar outras vidas. E o tema que Deus colocou no meu coração para este podcast é dons e talentos. O que você tem feito com todos os dons, com todos os talentos que Deus já te entregou, Deus já te confiou? E o que você tem feito com eles? Me conta, vai, fala aí. Você tem usufruído deles? Você tem gasto eles para a glória de Deus? Você tem vivido segundo tudo isso que você já tem nas tuas mãos? Já está dentro de você ou não? Será que você tem armazenado eles, escondido eles numa gavetinha, trancado a 7 chaves, porque você no fundo não se sente capaz de viver todos esses dons e esses talentos que Deus já te entregou? Esse podcast veio para isso, para te ajudar a usufruir mesmo de tudo aquilo que Deus já te entregou, já te confiou. E também para te encorajar, caso você tenha armazenado os teus dons e talentos, caso você tenha guardado eles em algum lugar. Hoje é dia de você buscá-los, de você ter coragem de colocá-los para fora, de você aprender através deles. E para isso, para esse bate-papo delicioso, eu trouxe 3 pessoas que eu admiro, que eu gosto de estar junto, e eu vou compartilhar essas pessoas com vocês. Vou começar apresentando aqui a Letícia, linda, olá, maravilhosa. Tudo bem? Obrigada. Já nós vamos falar dos dons e talentos da Lê, né? O Pedro Messias. Olá, meu pessoal. Deus abençoe vocês. Que honra. Delícia. A Lília maravilhosa. Oi, gente. Prazer de estar aqui, viu? Muito Amém. Obrigada. Glória a Deus. Convite. Obrigada por terem dito sim, viu? Porque sozinho ninguém faz nada, né? Gente, hoje assim, vocês viram que as minhas canecas estão bem diferentes, né? Eu ia trazendo as canequinhas de Ana Timbó, mas como o chocolate já é chocolate da Ana Timbó, aí eu falei, não, gente, eu vou levar umas canecas pra gente brincar, sabe? Umas canecas que eu comecei a comprar numas viagens que eu fiz. Então a Lília vai ficar pisando no Rio de Janeiro. Eu não sei se isso é meio profético, viu, gente? Vamos lá, vai, quem sabe, né? Já recebi. Pedro, a sua caneca veio direto do Chile. Será? Tô pronto. Tô indo. Uhul! Bora. Lê, olha, sem querer, Lê, ficou no seu Amém, lugar, uma gente. bem assim, família incríveis, né? E veio lá de São Amém. Paulo, na última viagem que eu fiz em família, Lê. Amém. Recebe muitas Recebo, viagens em nome de amém. Jesus. E a minha do Mickey, gente, da Disney, quando eu fui também. Jesus, leva a gente de novo, né, papai? Deus é bom, vai levar. E é muito bom, gente, eu preparar esse ambiente aqui para receber os meus amigos, para conversar um pouquinho com eles. Eu acho que alguns de vocês que estão nos assistindo talvez já conhecem essas pessoas e já sabem um pouquinho dos dons e talentos deles. E eu vou começar abusando um pouco deles mesmo, certo? Vou pedir aqui para a Lília e para o Pedro começar a demonstrar um pouquinho assim do talento que eles têm, né, Lê? Vamos gastar eles um pouquinho? Ótimo, achei maravilhoso essa Show. ideia. Então vamos deixar com eles, vai. Vamos lá, né, Pedro? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa
ver tua glória em meu rosto brilhar. Eu amo! Gente, deixa eu contar um segredo. Eu amo a capela. Gente, eu amo a capela. Os instrumentos são muito bons e maravilhosos, né? Mas assim, eu acho tão poderoso a pessoa que pode pegar um microfone, cantar a capela assim, né, Lê? Ah, Jesus! Gente, mas eu vou começar aqui. Vocês já entenderam aí o poder, né, desses dons e talentos do nosso querido Pedro e da Lília. E nós vamos descobrir as histórias deles. Como foi que eles descobriram isso tudo? E eu vou começar pela Letícia, porque a Lê, gente, eu olho pra ela, eu tenho 2 filhos, né? Lindos, maravilhosos. Mamãe ama vocês, Benício e Bianca, tá? Só que eu tenho total consciência que eu não tenho esse dom pra criança. Eu cuido dos meus. Do jeito que eu sei, né, Jesus? Isso vai dando sabedoria para sua filha aqui, Jesus Cristo. Mas eu acho lindo quem tem esse dom e talento. E a Letícia, desde o momento que eu conheci ela, eu vejo assim ela com uma facilidade de falar na linguagem da criança, de tocar o coração da criança, de receber a criança. Lê, eu sei que você é mãe, conta um pouquinho da sua história. Mas como foi que você descobriu que você tinha esse dom nato de amar e cuidar de crianças? Hoje você faz parte também da Casa Kids, que é o Ministério Infantil da Casa de Oração, onde todos nós somos membros, né? E conta um pouquinho pra gente, Lê. Primeiro, muito obrigada por a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz que são 3 pessoas muito talentosas que eu amo, admiro e sou abençoada demais através dos talentos dos 3, né? Criança, eu sempre amei. Quando a Diana me convidou para esse momento, eu fiquei pensando, gente, quando é que eu me vi que eu realmente amava? Sempre, desde criança. E aí eu lembrei que quando eu estava na 4ª série, tinha uma criança que tinha dificuldade, ele era mudo e surdo. Eu ensinava para ele, eu sentava junto com ele, porque eu realmente amo. Eu sentava e por fim, no meio do ano, a professora deixava uma parte da lousa para eu ensinar ele. Então eu sempre ensinei. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 12 anos, 13. Eu era criança mesmo, até depois eu sofri demais, porque aí me separou, né, na turminha, ele mudou de bairro. E até hoje ele me manda mensagens lá no Facebook. Então eu sempre amei. Quando eu tava na rua, às vezes alguma criança pedia, eu lembro, gente, e a gente não tinha muitas condições, às vezes minha mãe dava moedas, e eu dava essas moedas, eu ia embora do centro até na minha casa pensando, meu Deus, o que vai ser dele só com essas moedas? E sempre criança. E até hoje, quando eu me percebo, tô no aniversário. Quando eu me percebo, tô lá nas crianças. Eu falo, gente, deixa eu ser adulta. Deixa meu marido... E tô correndo, tô brincando de esconde-esconde. Sempre. E com o passar do tempo, eu falei, gente, eu percebi que era um dom. E várias pessoas falam, nossa, ele não vai com ninguém. Como ele vai com você? Nossa, essa criança nunca fala com ninguém. Como ela fala com você? Várias vezes. E aí eu falei, gente, é o meu dom, é o meu lugar, né? E aí, quando eu cheguei aqui na igreja, que é uma igreja imensa, gente, hoje eu olhar para mim num ministério infantil, compartilhando uma liderança desta igreja, desta dimensão, eu vejo assim que é só a misericórdia do Senhor mesmo, né? Mas sempre queimou no meu coração um dia assim, porque naturalmente os pais estão preocupados em ter filhos muito educados. Então a gente investe muito tempo na educação, que é uma criança que cumprimente, uma criança... Mas e Jesus, né? E é um desafio muito grande, porque quando a gente fala de criança para um pai, gente, é mexer no lugar mais sensível dele, né? E entender que a criança, mesmo criança, ela tem uma inclinação para o pecado, ela precisa ser ministrada, ela precisa ser ensinada sobre as coisas de Jesus. Eu falei, gente, eu preciso estar nesse lugar. Eu não consigo pensar que uma criança veio na igreja e perdeu a oportunidade de saber de Jesus. Porque ela estava no banco até eu passo na igreja. Vamos para o Casa Kids, crianças que não vão. Porque não faz sentido. E a criança é uma vida inteira para Jesus, né? Às vezes a gente conhece Jesus na adolescência, é uma parte da vida. Mas uma criança que encontrou Jesus é uma vida inteira. E às vezes eu olho para mim hoje, vivendo aqui nesse ministério, e penso, se eu tivesse sido ministrada isso, jamais eu teria passado várias coisas. Situação de divórcio, de voltar, de separar, de rebeldia, jamais. Porque eu tinha
eu teria tido esse encontro com Jesus. É interessante falar sobre isso, Lê. Hoje mesmo, na hora do almoço lá em casa, meu marido brincou, né? Falou, como é que é, amor, que você fala? Aí eu digo, nasce com a natureza de Adão e Eva, sabe? Porque eu tenho um filho de 6, uma filha de 2, né? E a gente acha que criança é pura e é mesmo, tal, né? Mas eu brinco, né? Eu falo assim, gente, nasce com a natureza de Adão e Eva. Por quê? A Bianca, com 2 anos, ninguém ensinou ela a corromper algumas coisas. Entende o que é corromper? É assim, Bianca, vai um pouco pro chão. Aí ela fala, não, ela tá boazinha. Ela amolece as pernas, ela quer só ficar no colo. Aí ela deita a cabeça, ela faz carinho. Então ela sabe, né? E eu brinco sobre isso, mas é porque um dia eu aprendi que nós precisamos ter essa atenção de ministrar e de dizer pra criança, mesmo com 2, 3, 4, 5, 6 aninhos, você precisa de Jesus, viu? É Jesus que salva, né? É Jesus que vai cuidar de você. É Jesus que salva. O Benício me pede as coisas, eu falo, vamos conversar com Jesus? E eles vamos entendem, falar com... né? Eles entendem. Claro que cada fase com a linguagem. No Casa Baby a gente usa as musiquinhas, até os adoradores. Eles não vão decorar a história, mas eles vão decorar a música. Cada fase uma linguagem, mas eles compreendem, gente, eles entendem. E a minha vida é fruto da oração de uma criança, né? E eles têm a fé complexa, aquela que você demora uma vida para crer que aquilo vai acontecer. A criança ora crendo, declarando e já agradece porque tem certeza. Por isso que Jesus disse, né? Tem uma fé, né? Tem um coração, na verdade, puro como da criança. E isso Jesus estava falando justamente sobre o poder da fé. A criança, ela vê, ela crê, ela, vamos fazer, ela faz, porque ela está acreditando que vai dar certo. E a gente muitas vezes, não, será? Vai mesmo? Não sei não, né? E você é mãe de quantos, Lê? 2, né? Tem a Maria Laura de 7 anos e o Murilo de 3 anos, né? E a Maria Laura é uma delícia, né, gente? Bênção, é uma Jesus. simpatia, ela cuida de todo mundo. Ela tem a tua essência, né, Lê? Ela é porque muito assim, parecida desde pequena comigo. ela quer cuidar, ela quer acolher. Ela tem muita fé. Lá em casa eu falo, gente, ela ministra o tempo inteiro. Eu e o Kennedy não pode, que é o meu marido, não pode nem aumentar a voz. Ela fala, vocês acham que vocês devem discutir? Vocês não são pessoas de... Não pode nada, Diana, não pode Delícia! nada. Então, oferta, ela separa, sabe? Eu falo, como é importante essa criança ser ministrada. Como é importante o devocional, a gente tem um material de devocional. Aí, sábado, a gente tinha casamento. Na hora de dormir, ela, mãe, não tá esquecendo de nada? Que, filha, o devocional não é aos sábados, sabe? Então, é um caminho, gente, muito precioso. Como você não vai se apaixonar, gente? Como você não vai... E é tudo muito puro, é tudo muito de verdade. Tudo é de verdade, né? A gente dá um espaço para eles falarem como foi a semana. E é muito de verdade. Eles falam, essa semana foi terrível. Eu tô muito teimoso, tô desobediente. Eles reconhecem, eles trazem. É apaixonante. Você fala, gente, eu vou ministrar. E aí você sai muito mais cheio do que você levou. Você fala, meu Deus, né? E é tão... Eu falo, gente, é um ministério tão relevante, mas tão... que constrange. Às vezes assim, ó, nossa, essa semana eu consegui orar pouco no dia da ministração, você vai assim, meu Deus, tem misericórdia. É um temor tão grande que você fala, Senhor, é uma vida inteira. E tudo que eles aprenderem ali é o que eles vão levar para sempre. Esquecem, é muito, né? E é muito difícil de desconstruir, muito, né? Uma construção que eles fizeram ali. Às vezes a mãe ensina alguma coisa que você fala, não, mas não é dessa forma. Não, é sim. Tudo que eles aprendem é pleno, certeza, convicto. Então, assim, é muito precioso. Muito bom mesmo. O Ministério Infantil na igreja é tão interessante e importante que tem a filha de uma amiga minha, ela canta na igreja. E ela tem 4 aninhos. E toda vez que ela termina de cantar, que acaba o culto, e que se alguém elogia ela, parabéns, Sofia, que lindo, ela já fica muito triste. Muito triste, porque foi ensinado isso pra ela que pega e fala. Ela fala assim, ó, ah não, mamãe, ah não, o que foi, Sofia? Ah não, pronto, o povo fica me elogiando, eu não quero que eles me elogiem, é pra Deus. Tipo assim, foi ensinado isso, então ela já tá crescendo com essa mentalidade, que a glória é pro Que Senhor. bênção, né? Bênção que demais, gente, muito é precioso precioso demais, é um tempo muito precioso. Lindo. E eles tudo ora, igual a gente vai procurar, esses dias a Maria e ela me ensina, né, o tempo todo, dor de ouvido. Mãe, meu ouvido tá doendo. Falei, peraí, vou procurar um remédio. Ela, mas antes não tem que orar? Então, assim, tudo eles buscam, tudo eles oram. Gente, é muito precioso. Eles já Como? crescem nesse lugar, né? E eu agradeço, assim, todos os dias. Senhor, obrigado, porque meu dom é esse, o meu amor é esse. Porque eu sou apaixonada, assim, move. E aí a gente entende que é dom isso, porque não dá pra separar. Não dá. Hoje aconteceu, né? A gente num velório, eu entrei, tia, me abraçou. Então, assim, é muito precioso. Eu falo, Deus, eu não merecia tanto, sabe?
É uma Deus. bênção. Vamos ouvir um pouquinho Pedro. Pedro, você canta muito. E aí, como é que foi isso? Pedro cantava quando ele era pequenininho ou não? Ele tinha vergonha e de repente ele pegou o microfone com quantos anos? Conta pra gente a sua história. Eu na verdade, que honra estar aqui. Muito grato a Deus, de verdade. Que seja um romper para sua vida aí onde você estiver agora. Eu descobri a minha arte no meio da dor. Por mais complexo que seja pontuar isso, né? Com 10 anos de idade eu sofri uma violência sexual. E dentro de todo esse contexto... Até aí você não cantava? Não cantava. Cantava esporadicamente, como criança, né? Cantava, fazia barulho e tal. Mas com 10 anos eu sofri essa violência e eu entrei num lugar de silêncio durante 10 anos, pós-violência. E dentro desse lugar, a música começou a fluir dentro de mim. Porque como eu não havia compartilhado com ninguém sobre a violência, ninguém mesmo, a minha família veio saber disso 10 anos depois. Então a arte, ela começou a ser desenvolvida dentro de mim. Então meu escape para poder viver uma cura, hoje eu compreendo isso, era cantando. E eu conheci uma cantora chamada Lídia Moisés nesse período. E eu fui muito ministrado nesse período por uma música dela chamada Quantas Vezes. Dá um pedacinho, só Deixa pra eu ver gente se eu lembro o tom. entender. Bem mais grave pra ele. Você falou Lídia, eles conhecem? Conhecem, certeza. Só Jesus resolve os problemas. Só Jesus derruba as barreiras. Só Jesus dá sentido à tua vida e faz dela colorida e o sol passa a brilhar. Essa foi a música que me marcou nesse período de cura. E eu cantava isso muito. E foi acontecendo, a música foi acontecendo nesse período. Sabe massinha de modelar? Eu fiz uma massinha de modelar. E aquela massinha se tornou meu microfone. E normalmente quando a gente vem quando começa a ser gerado isso na gente, menino normalmente tem miniatura de hominhos, né? Eu tinha vários. Então, era a igreja. Era a sua plateia. Era a plateia. Hoje, no Profético, eu tenho outra ótica. E quando você fala que você ficou em silêncio esses 10 anos, dos 10 aos 20 anos, Sim. mais ou menos, você se trancava no quarto pra cantar? Você cantava só pra você? Muito. Muito. Aí nesse período todo, nesse intervalo de tempo, o ministério fluiu, aconteceu. Meu primeiro pastor encontrou em mim isso e disse: você precisa ministrar adoração. E eu ainda estava naquele lugar inseguro. Eu comecei a cantar oficialmente com 14 na igreja, né? Com 14 anos. Então, nesse período todo, com todo esse histórico, o meu público eram os meus brinquedos. Só que eu não tinha dimensão. Então, eu estava aqui no altar, né? E o público estava do outro lado, já vinha de uma cultura de igreja e tal. E eu via muita gente quando era criança. Eu cantava para muitas pessoas. Só que quando eu cheguei na igreja, na casa de oração, e eu pisei pela primeira vez no altar, o Senhor me levou lá naquele lugar. E eu tive uma visão... Não era mais seus bonecos. Não eram mais meus bonecos, eram pessoas. E eu olhei aquilo e o Senhor me levou naquele lugar e me disse: a sua dor lá atrás destravou o que eu precisava fazer com você no futuro. Então, dentro da dor, o Senhor destravou em mim meus dons, meus talentos. Então, normalmente as pessoas olham: cara, mas você parece ser tão confiante. Não, todo mundo tem uma história. E a minha era essa. E eu vejo que hoje, depois que o Senhor oficializou em mim o chamado da adoração, do louvor, da música em si, outros talentos foram desenrolando. Eu vim pra cá, eu comecei a desenrolar dentro do ministério de teatro. Hoje eu posso dizer: não, sou ator sim, não tenho medo de dizer, sou ator sim, cantor também. Na comunicação a gente também tenta desenrolar, porque o Senhor confiou isso em mim lá atrás. Só que até chegar, até acessar esse lugar, até acessar o meu talento, o meu dom, teve um processo. Então tem pessoas que, não, eu nasci com isso e tal, mas tem pessoas que acessam isso de diversas formas. Né? E eu tenho essa ótica hoje. O meu talento, o meu dom, o que o Senhor acreditou em mim enquanto arte, não é para parar em mim, né? É para ser derramado em outras pessoas e para ativar outras pessoas. Na sua família tem alguém que canta? Muita gente. Eu conheci sua mãe, viu? A minha mãe conheceu, né? Eu tava ali, ela falou: você é a Diana, eu sou a mãe do Pedro. Eu falei: eu sou a mãe do Pedro. A minha mãe já tem o talento da comunicação, muito. Mas eu tenho primos, pastores, músicos. Minha família, é muito grande em arte. Dança, teatro, música, muito grande mesmo. Então eu venho, de forma indireta, eu já venho com isso no DNA. Isso é muito incrível, glória a Deus por isso. Mas mesmo vindo no DNA, ficou
escondido. Ficou escondido. Né? Porque geralmente assim, eu te perguntei se você tinha pessoas na família que cantavam, porque geralmente assim, a pessoa tem alguém na família que canta e aí automaticamente você vê 3, 4, 5 aninhos já tá ali no violão, já tá cantando, já tá fazendo, já tá mostrando, né? E muitas vezes a pessoa quando não tem, aí é mais natural esconder, né? E você tinha, mas assim você tava com eles escondidinho ali, né? E o mais louco de tudo é que nesse período todo de aceitar o que o Senhor tinha me entregue, porque normalmente a gente fica resistente, né? Porque a gente vem de uma cultura religiosa, de várias falas de você não pode se mostrar. Você precisa ficar escondido. Claro, a glória continua sendo do Senhor. Mas espera aí, nós precisamos filtrar os artistas. Nós precisamos colocar o coração dos artistas no lugar. Com certeza. A Sofia, ela está entendendo isso desde criança. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos ensinar a Sofia, você carrega alguma coisa poderosa. Então você precisa administrar isso muito bem debaixo da potente mão de Jesus. E é interessante a gente falar sobre isso. Gente, olha, hoje, esses dias eu me preparando para esse podcast, eu me lembrei muito desse livro, sabe? Que um dia eu estudei muito um livro que chama Coração do Artista. Uau. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Eu falei isso porque eu emprestei para uma pessoa que eu amo de paixão, mas a pessoa nunca mais me devolveu o livro, tá? Então quando você emprestar as coisas, vocês devolvam, por favor, pelo amor de Deus, né? E eu amava esse livro. E essa pessoa viu esse livro e falou, me empresta, ainda lá de Fortaleza, tá, gente? Não é o povo de Franca, não. E aí a pessoa falou, me empresta e tal. Eu falei, olha, é muito difícil achar esse livro, né? Você guarda esse meu livro, e realmente ele acabou mudando até de país e não me devolveu o meu livro. Mas o que eu aprendi com esse livro, né? Então fica aí, o coração do artista. Que artista é aquele que faz arte. Né? É aquele que executa uma arte. Então você pode pintar, você pode desenhar, você pode cantar, você pode dançar, você pode fazer teatro, você pode fazer várias coisas, né? Ser ator, atriz, autor, né? Você é um artista e é aquele que faz arte. Então nós somos artistas do Senhor. Essa que é a grande diferença. Porque as pessoas muitas vezes querem ridicularizar, querem menosprezar o tema artista, né? Porque o artista, ele quer a glória, ele quer a coisa do mundo. Não, existe um artista que não tem um coração no Senhor. Mas aquele artista que tem um coração no Senhor, ele precisa ter muita consciência disso, que ele é um artista, que ele tem os dons, que ele tem os talentos, mas que tudo ali é para glória de Deus. E é um lugar muito difícil de lidar, né? Porque assim, a pessoa que tem alma de artista, né? Eu posso falar um pouquinho assim, gente, bem pouquinho assim, porque eu já fiz alguns testes, né? Quando eu estudava e tal, e eu descobri que eu tenho alma de artista, porque eu tenho um pouco de facilidade, né? É notável, de falar, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, e eu sei que se eu me colocasse, eu não tirei minha carteirinha de atriz, mas eu fiz quase 2 anos de teatro, então assim, eu fiz peças para público, né? Gente, eu fiz uma peça de público, eu era uma veinha, que vocês têm noção, né? Eu falei, ai, mas eu sou eu mesma, né? Entregou tudo aqui, ó. E assim, então eu poderia realmente, eu posso falar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que Deus me deu também. E um dia a gente estudando sobre isso, como ser um artista, ter alma de artista, porque tem essa facilidade com o público, que é algo que vem natural, mas não corromper o coração. É aí o grande detalhe, né? É saber assim, porque a gente vê uma pessoa fazendo um show pro mundo. Eu, no início do meu ministério, quando eu estava largando tudo para viver para Deus, Deus me deu a honra de eu ir pro palco, né, nos bastidores, bem bastidores, junto com a galera do Diante do Trono, lá em Fortaleza, no aterro da Praia de Iracema. Então, gente, era assim, a Praia de Iracema, nesse lugar que faz muitos shows, todo tipo de show acontece lá. O Réveillon de Fortaleza acontece no aterro da Praia de Iracema. E é assim, você não vê o fim da multidão. Milhões de pessoas, eu não vou nem dizer número que eu não tenho nem noção, mas eu sei que ocupa toda aquela parte de areia da Praia de Iracema. E ali são todos os shows. E eu tive a oportunidade de estar ali no palco, lá dentro, lá em cima, com a equipe do Diante do Trono. E eu olhei para aquele mar de pessoas e vi aquela que é impactante, sim. Você está naquele palco, você vê luz, câmera e ação, e uma multidão que você não vê o fim. E o Espírito Santo falou comigo naquele momento. Ele falou, filha, você está vendo tudo isso daqui? Sem a minha presença, sem a minha glória, é mais um show mundano, né? É mais um show para o ego, para a vaidade, para lamber as feridas dos homens, no sentido de músicas que não levam a pessoa a lugar nenhum, né? Até por isso muitos se perdem, né? Muitos se perdem. Então, assim,
é muito perigoso. Porque você tem ali o público, você tem a câmera, você tem imagem, você tem ação, você tem o holofote. Mas quem tem que predominar ali? Quem tem que aparecer ali? Né? Os dons, os talentos vão aparecer. Ana Paula Valadão fala muito sobre isso. Entregue com excelência ao Senhor, né? Afine, estude, se prepare, mas saiba que a glória, que a honra é dele, né? Então é um lugar muito perigoso e que o artista tem que ter esse entendimento que ele é artista. Justamente. Não dá para esconder que ele é artista. Principalmente quando a gente carrega o evangelho. Por muito tempo o artista gospel ele foi deturpado, né? E quando nós entendemos que nós somos artistas do evangelho, nós carregamos o evangelho. E isso não tem como você se desvincular. Se você entrar no meio secular, você precisa permanecer com a sua identidade intacta. Você não pode se corromper, porque você carrega uma verdade. Você carrega uma essência, não adianta. Tem gente que ao longo do caminho, não é que a pessoa perde a essência. Eu acredito que a pessoa se revela. E tá tudo bem, porque chega uma hora que a pessoa não consegue fingir algo que ela não é. Entende? Então, ao longo da caminhada, o Senhor tem, trazido para mim essa verdade. Peraí, você carrega algo, você precisa ser responsável por isso que você carrega. Então, a minha luta eu não posso envergonhar o nome de Jesus, porque Ele me chamou para alguma coisa específica. A gente tem falhas, a gente peca, a gente... Entende? Mas sobretudo o Senhor me delegou uma responsa de artista no evangelho, na obra, no reino dele. Então eu tento caminhar e tento andar, carregar isso como minha verdade, sabe? Isso é muito louco, porque isso influencia na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de cantar, na sua forma de ser. Nós temos uma identidade e o lance a igreja do século 21, ela precisa guardar os corações dos artistas e preparar os nossos futuros artistas. A Letícia trabalha no Casa Kids. O número de artistas, de atores, de cantores, de músicos que tem ali dentro é enorme. Então, ela precisa tratá-los lá e fazer esses meninos entenderem, trazer para eles o quê? Vocês nasceram para a glória do Senhor. Entregue o que vocês têm para o Senhor, porque não é de vocês. Até porque também é muito diferente cantar, né? De ministrar, né? É muito diferente, né, Pedro? Eu quero ouvir um pouquinho agora da nossa querida Lília. Eu vou deixar ela falar, depois eu vou contar umas coisinhas dela também. Ai, meu Deus, eterno. Mas, amiga, como é que foi pra você, assim? Você descobriu que você cantava desde pequena? Tem alguém na família que canta ou não? Depois que você, sem querer, descobriu esse vozeirão que você tem? Como é que foi? Então, a minha história é bem relacionada com a do Pedro, porque é uma família de músicos. Quem não prega dá aula também no Ministério Infantil, prega, toca. Então, é uma família. Eu cresci vendo minha mãe reger circo de oração, cantar, meu pai pregar. Então, música na minha casa era constante. Mas eu não imaginava que eu cantaria, né? Aí, com uns 10 anos, 12 anos, por aí. Mas eu comecei a querer ter a oportunidade de cantar. E aí eu falava pra minha mãe, fala pro pastor que eu quero cantar. Então aquela coisa, né? Só desmou com a paz do Senhor e já cantava, né? Já amém, e já sentava. Mas eu fui vendo que ao longo dos anos isso foi aperfeiçoando. Mesmo que eu queria correr, era bem assim, ó, fiquei sabendo que você canta. Você canta em tal lugar? Ó, você canta lá no evento tal? Então eu comecei a ir, mesmo assim, né? Meio com vergonha, tímida, mas eu ia. Entende? Então, é uma coisa que faz parte de mim. Eu amo e vem crescendo, assim, cada vez mais. E você começou mesmo com o quê? 14, 15 anos? Uns 14. Já cantar mesmo na igreja. Sempre tirava os hinos da harpa. Então, começou assim, sabe? Eu sei muito os hinos da harpa por isso. Porque eu tirava os hinos da harpa, era de segunda a domingo. Que tinha evento na minha igreja, na outra igreja que eu frequentava. Então, foi 18 anos. Tirando os hinos da harpa e depois cantando louvores lá com o pessoal da igreja. E logo após isso, vim aqui pra casa de oração. E quietinha na minha, aí um dia... Mas eu vou voltar um pouquinho aqui, vai. Um da harpa, assim, que mais marcou sua história, o seu coração. Vai lá. Sim, eu porfiarei nas muitas lutas de quem e lá terminarei as muitas lutas de quem lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver.
Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Gente, eu amo os hinos da harpa. Amo muito, muito mesmo. Di, peraí, né? Antes, deixa eu voltar. Eu quero honrar a sua vida. Trouxe um presente pra você, tá? Com a Letícia. Letícia vai trazer aqui, tá? Eu tô muito feliz de estar aqui, porque esse já é o meu primeiro podcast, né? A Letícia. Ai, gente! Ai, meu Deus do céu. Presente. Não poderia deixar, né? De honrar a sua vida meu aqui. Deus, coisa linda. Espero que você goste, viu? Demais. Claro que eu vou gostar, gente. Tão bom ganhar presente, né? Eu amo, gente. Eu gosto de usar. É bem sua cara, olha assim, aí, que vocês querem assim. ver? Vocês querem ver? Gente, primeiro podcast eu ganho presente. Olha, um pra ficar mais cheirosinha, balinha, mas tem alguma coisa aqui. Vamos tem lá. alguma coisa aí, né? Oh, meu que Deus, será? Fiquei até emocionada. Uau! Claro que é da onde? Da Liz, né? Da Liz Semijoia. Vamos lá. Olha, gente, da Liz Semijoia. Opa, A Liz que vende é maravilhoso. E eu vou usar muito esse brinco. A sua cara, lindo, maravilhoso. Amei, Não. paixão. Amei, viu? Ai, Mas, que bom. Deixa eu continuar aqui, sabendo mais um pouquinho da sua vida. Um dia, conversando com ela, gente, aí ela dizia assim pra mim, eu não tenho muita coragem, eu gosto de subir, cantar e descer. Tipo assim, não consigo falar, eu não quero falar, e como é que eu faço? Eu falei, amada, fala o que você tá cantando. Sabe, na hora que você precisar falar, você vai ministrar aquilo que você acabou de cantar. Então, se a gente está cantando ali, vamos lembrar aqui, uma aqui, né? A fé, né? Vamos supor, toda vez que a minha fé é provada, Ele me dá a chance de crescer um pouco mais, ministra sobre a fé, né? Olha ali para aquelas pessoas e ministra, porque uma palavra sua vai destravar a vida de muitas pessoas. Exatamente. E como é que tem sido isso para você? Isso tem sido assim, uma evolução. Porque eu entendi, Diana, que realmente não é sobre mim. Não é sobre mim, é sobre Deus, entende? É sobre Ele. Então eu comecei a ir para esse lugar, sabe? De realmente me deixar ser usada por Ele. Entende? Então, tipo assim, eu ministrei um bom tempo, assim, do lado do Pedro Messias. Então, tipo, foi muito bom, porque eu cresci muito, aprendi muito com ele. E eu tô nesse lugar agora, sabe? Deus, me usa, entende? Tipo, é sobre você, coloca as palavras na minha boca. Até então, eu preciso até te falar uma coisa pra vocês, gente. Que sirva de exemplo. Revelações. Há 6 meses atrás, o que eu fiz? Eu enterrei meu talento. Enterrei. Naquele período que você quis sumir também, daquele lugar lá, porque que eu pensei? Tem gente melhor que eu. E tá tudo bem, eu já canto faz muito tempo. O que Deus quis fazer na minha vida, Ele já fez, tá tudo certo. E eu preciso focar na minha vida, na minha loja. Quero focar aqui, tá tudo certo. Tem muita gente que canta. Então, peraí. Olha aí, essa revelação. Olha. Você já canta há muito tempo. E aí ela tá com uma loja maravilhosa sobre semijoias, né? E aí, de repente, chegou um momento da sua vida que você falou, parei. Tá tudo certo. Parei, já gastei fiz. muito meus dons e talentos aqui, já dei, já entreguei tudo pro Senhor. Agora eu vou mudar de rumo. Exatamente, é isso? Exatamente. Só que a princípio, vamos orar, né? Ver o que Deus fala. E aí fui, orei e senti paz. Mas peraí, gente, calma. Eu não fiquei em paz, eu quero pontuar Senti isso. paz, Eu fiquei bem. Eu não fiquei em paz, eu arrumei um problema enorme. Mas assim, ela falou um negócio Não ali que ia sair aceitei. de perto de mim de um lugar ali, sabe? Meu Deus do Aí eu céu. falei, tá. Pois é. Senti paz, fiquei bem. Falei, tá tudo certo então, entre eu e você, né, Senhor? Tá tudo certo? Fui comunicar a pastora, o Josias. A pastora, amada, como assim, né? Mas eu respeito, tá tudo bem, você já tomou a decisão. Então foi a fala dela e do Josias. Aí eu falei, gente, tá tudo certo então, ok, beleza. Gente, 2 semanas, tudo ok, ótimo. Focando na Liz, ia pra igreja, e adorava a Deus e tudo certo, tá tudo certo. 2 semanas depois, eu comecei a sentir uma tristeza, uma angústia e uma coisa ruim. Eu ficava, o que é isso? O que tá acontecendo? Era eu que tava marchando em casa. Deus, pega ela! O que tá com o Senhor? Mas tá tudo bem. Aí Deus me chamou. Aí Ele veio falar comigo. Sabe por que você sentiu paz? Porque eu queria você nesse lugar aqui, que eu vou te... Vem cá que eu vou te ensinar umas coisas. Lília, cresce. Não é sobre você, é sobre mim. E eu comecei a ir pra igreja e Deus começou a usar muitas pessoas para falar comigo. Pois, Muito. Amiga, O que eu dizer que um dia Deus me puxou a orelha falando a mesma coisa, sabe? Um negocinho assim que eu não posso revelar tudo ainda não, mas assim, um negócio que eu falei para não, Senhor, mas não
é bem isso, sabe? Eu não gosto muito disso, eu não quero muito isso, né? E ali, assim, na minha murmurando ali com o Senhor, sabe? Eu e o Senhor ali no meu secretinho, né? E o Senhor falou claramente isso pra mim: Diana, não é sobre você, é sobre a minha obra através de você. Não é naquilo que você quer ou você não quer. Não é do jeito que você acha que tem que ser. É a minha obra sendo realizada através de você. Aí a pergunta que o Espírito Santo falou bem claro para mim naquele momento. A minha pergunta é uma só, filha. Você quer ou não? Porque Deus nunca vai nos obrigar a nada. Isso, Ele exatamente. nunca vai nos obrigar a nada. E quando Exatamente. eu falei que especificamente algumas coisas eu não queria, ele falou: mas não é o que você quer, não é sobre você, é sobre o meu querer na sua vida. Você só tem uma decisão: sim ou não. O jeito eu farei. É isso. E você sabe que eu amo aquela canção. Falei isso agora, o jeito eu farei. Eu lembrei que eu fiz ela ensaiar uma canção para cantar no Impacto Rosa comigo muitas vezes. E que diz assim: o seu jeito é melhor. Você consegue? Defensor, um pedacinho. Ai, Jesus, tadinha dela. Não tem nada ensaiado aqui, viu, gente? Mas do seu jeito é melhor. Olha o refrãozinho, acho que eu lembro. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou o seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo. Do meu coração é defensor. Ai, é lindo demais. E aí o Senhor fala: é do meu jeito, não é do seu, né não? Exatamente. E Ele é o defensor do nosso coração. Ai, como eu amo essa canção. E aí o Senhor também puxou as orelhas, aí amiga? ele começou, não, que eu comecei na sua vida, eu não terminei, foi. Só que assim, ó, eu fui muito rápida em entender o time, sabe? Eu falei: epa, já entendi, porque na verdade, se eu vendia 2, eu comecei a vender 1. Eu creio. Entende? Entendi. Tipo, não é sobre você, é sobre mim mesmo. Não adianta, você pode ficar aí madrugada inteira, focando aí na sua loja, não vai acontecer nada. Entendeu? Porque eu não te chamei, tipo, pra isso. Tem algo maior além disso. Então eu voltei com tudo. Aí eu já marquei de conversar com a pastora e foi assim, ó, maravilhoso conversar com ela, porque tipo assim, muitas coisas foram destravadas. Amém. E eu falei assim: pronto, agora eu tô pronto. Então eu voltei com outra mentalidade que eu nunca tive. Pronto, Senhor, agora verdadeiramente não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eis-me aqui. Me corrija se eu estiver errada quando você fala assim. Conversar com a pastora foi maravilhoso. Um beijo para nossa pastorinha, pastora Vânia Arantes. Eu já tentei trazer ela aqui, mas a agenda dela tá meio difícil com a minha, né? Mas vai dar certo, né, pastorinha? Um dia vai dar certo. Mas eu me lembro quando a gente gravou como é que fala hoje em dia? As músicas do Farol? EP. Pronto, eu já ia falar uma coisa bem antiga, sabe? Como é? EP. Quando a gente gravou o EP das músicas do Farol da Casa, né? Que é o nome do Ministério de Louvor da Casa de Oração Franca. Você cantou uma música da pastora Vânia. Da pastora Vânia. Não foi? Exatamente. Canta um pedacinho pra gente, por favor. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, presente está. Emanuel, habita em meu coração. Emanuel. Essa música foi composta pela pastora Vânia, né? E naquela noite, eu nunca te falei isso, amiga. O podcast é isso, gente, momentos de revelações. Porque eu me sinto na sala da minha casa, entendeu? Recebendo pessoas que eu gosto pra gente bater papo, né? Então não tem nada marcado, não tem pergunta travada, não tem nada. Mas, Lília, naquela noite, eu lá, né, assistindo ali o que estava acontecendo, participando ali daquela unção, eu vi você cantando. Quando eu ouvi você cantando, que você ia cantar essa canção que foi composta pela pastora Vânia, eu entendi algo muito forte ali também. Eu falei: nossa, a Lília está recebendo uma nova unção. No sentido assim, dessa questão da paternidade, de você ministrar uma canção dela, e você com esse cabelo preto também, magrinho, isso aqui, parece o estilo dela, né? Aí eu falei assim: tem algo aí. Quando você falou agora destravador, eu viajei, eu fui lá naquela noite, entende? Olha. Porque realmente tem algo destravador, né? E assim, que incomparáveis são os sonhos de Deus. A gente não tem noção daquilo Exatamente. Que ainda viveremos, né? Exatamente. E aí, eu me coloquei nesse lugar de entender que, na verdade, Ele dá o dom, mas o dom é dele. Na verdade, é como um presente. O que você vai fazer com isso? Eu estou te dando esse dom.
entende? Porque depois ele vai cobrar, né? Igual lá na parábola, ele deu talento para todos. E aquele que recebeu um, ele enterrou. Então, tipo assim, eu falei assim, não, eu não vou enterrar. Então, eu voltei para esse lugar e entendi que é um presente que ele me deu e eu preciso multiplicar esse dom. E cuidar, né? E cuidar dele. E cuidar tá aí, dele. agora vamos administrar, vamos cuidar. Quando eu falo um pouco de mim, né, gente? Porque onde eu vou, gente, é uma graça. Eu fui essa semana num lugar que eu nunca tinha ido e umas pessoas ali me conheceram, né? Me reconheceram, assim, do canal, das coisas aqui da igreja. E, mas você fala muito bem e tal, né? E eu tenho total consciência, assim, que é um dom. Porque nunca fiz um curso para saber falar, para conseguir, para ter essa facilidade de falar em público. E sempre falei em público e sempre tive essa facilidade. Então é um dom que Deus me deu. E eu acho a coisa mais linda. E eu acho lindo quem canta, tá vendo como são as coisas, né? É o pé, a mão, é o joelho, é tudo. Mas eu vou contar. Ai, meu Deus, vou contar. Será que eu conto? Será que eu não conto? Conta. Jesus, que exposição, Senhor. Mas eu vou contar para gerar cura no seu coração. Presta atenção. É só para o seu coração ser curado também. Então eu sempre tive muita facilidade de falar em público, desde muito nova. E aí eu me converti, né? Aí eu fazia muitas coisas na minha faculdade, lançamento de revistas, programas de rádio e tal. E aí eu me converti e eu me escondi. Aí eu falei para Deus, eu falei assim, eu não quero nada. Ai, não, quero ficar quietinha, quero ficar escondida, sabe? Não quero mais fazer nada para as coisas do mundo, não quero ficar na minha, quietinha. E aí foi num período, e eu quero te incentivar, foi num período que eu comecei a me engajar mais na minha igreja videira lá de Fortaleza, CC Videira. E nessa época eu era nova convertida e eu queria ficar escondida. Eu não queria nem nada, eu queria ficar quietinha no banco se eu pudesse. A gente tem essa fase também, né? E aí, de repente, precisaram de alguém para ficar na recepção da igreja. E lá, muito quente, em Fortaleza, a nossa igreja já tinha ar-condicionado, então tinha que ficar abrindo e fechando as portas para as pessoas poderem entrar, porque as portas não poderiam ficar abertas por causa do ar-condicionado e tal. E aí eu falei, eu vou ficar. E aí, gente, eu fiquei durante mais de ano sendo recepcionista na porta da igreja. Eu abria e fechava a igreja para as pessoas entrarem durante o culto, no final do culto e tal. E eu sorrindo lá na porta da igreja. E era ali o meu sorriso. Então, naquele momento, eu estava usando o dom que Deus me deu também, que era sorrir. Não falava um ai, boa noite, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, tchau, até o próximo domingo. Boa noite, bom dia, boa tarde. E você talvez tenha esse dom e você está falando, não, isso eu não vou fazer. Isso não é para entregar para Deus? É claro que é. Durante mais de ano eu fiquei ali entregando isso para o Senhor e com muita satisfação. Eu não queria outro lugar, eu queria este lugar. Mas Deus foi me pontuando, sabe, Pedro? Ele foi dizendo assim para mim, eu vou te mostrar aonde você vai usar os seus dons, os seus talentos de uma outra forma também. E para eu sair desse lugar também da porta, demorei um pouquinho, porque eu queria ficar ali. Ali é um lugar mais protegido. Porque quando você pega o microfone na mão, você também está se expondo. E você tem que estar pronto para receber o aplauso, mas também receber a crítica, também receber o julgo e a condenação, porque vai vir. Né? Em todas as áreas, quando você se expõe. A Lê está ali cuidando das crianças. De repente vem uma mãe que não entende muito bem e vai realmente reclamar de alguma coisa. Aí por um minuto passa assim, se eu estivesse em casa sentada, eu não estaria passando por isso, né? Então Satanás joga essas setas para você falar assim, não, arquiva aí, guarda aí os seus dons e talentos. Até por isso muitos estão no seu conforto, né? Claro, porque não quer se expor, porque não, mais tranquilo, não vou receber crítica, só que também não vai fazer. Vai evoluir. Foi a parábola dos talentos. Exatamente. Foi tirado até de você o que você enterrou, né? Por medo, por vergonha, por sei lá o que. Pois é, e é por isso que eu decidi. Vai passar vergonha? Vamos supor. Resolvi falar sim pra tudo. Eu me coloquei nesse lugar. Tipo assim, ó, quando eu tomei essa decisão, tipo assim, ó, a Indulgência até falou, você vai começar até a receber convites, porque você tomou essa decisão. Eu falei assim, eu vou falar sim pra tudo. Mas se eu passar vergonha por ele, por amor a ele, tá tudo certo. Tá tudo certo. Pessoas foram presas e morreram por amor a ele. Então, se eu passar vergonha, tá tudo certo. Porque como que você evolui se você não... Como que você vence a intimidação? Avançando, não é? Avançando. Então, tipo assim, eu já me vejo em outro lugar, em Deus. Aleluia. Então, quando eu tava no meu devocional. Aí, quando eu levantei,
E vou lá e pego meu celular e mensagem da Diana. Eu falei, lá vem. Porque toda vez que a Diana me manda mensagem, é alguma coisa assim, sabe? Aí eu falei, meu Deus, podcast, Senhor. Porque, gente, eu amo podcast. Se eu tô em casa, fazendo alguma coisa, ou é ministração, ou é podcast. Gente, eu aprendo muito. Ela vai ter que vir outro dia Verdade. no formal, com o microfone dourado, com a mesa. Porque eu quis mudar hoje, porque a gente ia ficar assim, batendo papo, Gente, cantando, né? sim. Pois Aí é. eu falei, pessoal, vamos tirar aí a mesa, vamos não sei o quê. Mas ela queria uma mesa e Ela microfone queria. dourado. Próxima vez será, amada. Por favor, tá, Tá? querida? Gente, amo demais, então eu aprendo muito. Aí eu sempre fico assim, né? Nossa, gente, esse povo é muito corajoso, né? E tá lá. Eu amo ver, eu me coloco no lugar deles, sabe? Vendo assim, eles falando, eu falo, gente, eu acho a coisa mais linda, quem fala bem. E é realmente um dom, porque, tipo, eu admiro muito você, a pastora Vânia, gente que sobe e fala. O Pedro nem se fala, né, gente? Então, tipo assim, eu admiro muito. Só que não é porque você não nasceu com esse dom que você não pode. Davi falava pro Senhor nas orações dele que ele não era habilidoso com as palavras. Pois é. Moisés falava, Deus, eu não sei falar. Então, tipo assim, tamo junto. Vamos embora, entendeu? Pois eu vou contar. Tá aí, ó, você entrou onde eu ia dizer, onde eu ia me expor. Vocês sabem o tanto que eu tô falando? Não, porque assim, aí você fala, Davi falou que ele não era bom com as palavras. Moisés falava sobre isso. Senhor, mas eu sou gago, o que eu vou fazer, né? E aí, a gente acaba indo naquilo que é mais confortável também. Então, pra mim, sempre foi fácil falar, né? Até assim, no dia do meu casamento, eu sou mais fácil até pra falar do que pra ler. Porque eu penso muito rápido, então quando eu tô lendo, eu tenho que me concentrar muito. E falar, eu já tô mais pronta. Aí, no dia do meu casamento, eu falei, eu vou ler, eu vou falar só, não vou ler. Eu sabia que eu queria falar, eu vou falar aqui que vai vir. E o meu maridinho falou, não, eu preciso ler, né? Então ele leu e deu os votos, depois eu falei. E assim a gente vai se completando, é uma graça. Então pra mim é mais fácil falar. Só que um dia o Senhor me chamou também para o Ministério de Louvor. Quando eu fui para o CTMDT, olha! no Diante do Trono, eu queria muito fazer missões. Né? Eu queria muito ir para a área de missões, estudar missiologia e estudar missões. E Deus falou, não, eu quero você na área de louvor, né? Senhor, eu nunca fiz nada de louvor, sempre amei cantar, sempre, as pessoas acham que eu canto por causa do tom da minha voz, mas eu não sou afinada, eu fico perdida. E aí, assim, gente, por uma obediência a Deus, eu tive que fazer louvor e adoração. Eu gosto de estudar sobre isso, eu gosto da música, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar. Então eu tinha que fazer aulas de tudo. Gente, olha, se teve um momento da minha vida que eu me senti analfabeta, sabe, falei certo? Foi quando eu tinha que fazer aula de música, teclado, não sei o que, e eu não conseguia, e até mesmo percepção musical, eu tinha que saber, é dó, é ré, eu não conseguia. Porque eu nunca estudei nenhum instrumento. Eu não tenho ninguém em casa que canta, não tem ninguém em casa que tem... Nunca aprendi nada disso. E depois você chega com 30 anos, você entra numa sala de aula e as pessoas ali de 18, 19 anos, é dó, é não sei o que lá. O que é isso? Eu não estou entendendo nada, eu não sei nada. Me dava um desespero, né? Mas eu tive que passar por isso. Era Deus ali me malhando mesmo, sabe? E aulas de canto com o Robinho, que é maravilhoso. Robinho, amo você para sempre, né? Foi professor da vida toda da Ana Paula Valadão, né? Ele é maravilhoso. Mas assim, não é uma facilidade minha. Então eu tive que fazer as provas na escola, eu tive que cantar, eu tive que fazer... E passei, né? Passei. Mas eu sei que eu não sou boa nisso. Mas foi, né? Mas fui. Pois é. Mas aí tá um lugar. Talvez, aí vem um detalhe do dom e talento, né? Dom eu acho que é uma coisa mais natural. O talento a gente pode ir desenvolvendo, sabe? E eu sei que eu poderia, e tenho até um chamado no meu coração de Deus para eu desenvolver esse talento. Mas aí vem a confessão do pecado. Confessar pecado? Vamos confessar pecado? Eu não quero, não é fácil para mim, e eu não quero me expor na vergonha. Pois é. Entende? Entende claro. Como a gente limita o agir de Deus também? Porque falar é fácil, eu sei que eu faço bem feito. Então deixa eu falar. Agora, se eu for cantar, eu vou me expor. Eu vou ficar pagando mico. Não vou, sabe? A Lid, né, a nossa fonoaudióloga aí, canta maravilhosamente bem. Ela fala, estou te esperando, porque eu já falei que eu vou lá fazer aula de canto 500 vezes, mas não vou. Entendeu? Porque é algo realmente muito difícil. Você se colocar num lugar que você não é boa, que você tem que se expor, por mais que você saiba que tem um chamado. Gente, eu já tive palavras proféticas. Eu descer de culto, uma vez eu lembro que foi a Sara, na igreja ainda lá da Avenida Brasil. Eu acabei
ministrar a palavra e tal. E aí, na hora do louvor, eu gosto de ficar pegando o microfone, fingindo que eu tô cantando ali, né? E de vez em quando eu tenho coragem de cantar um pedacinho, assim. Quando acabou, a Sara veio falar comigo, a Sarinha que canta. Ela disse assim, Diana, você que tava cantando aquela... Eu ouvi a sua voz, eu falei, quem é essa que tá cantando? Eu falei, ai, foi Sara. Ela falou, foi, por que você não canta? Porque você não... Aí eu não sei cantar. Outra pessoa, depois aqui já, eu tava ministrando. Quando eu desci da palavra, a pessoa veio e falou, Deus me deu uma palavra e disse que você tem que ter coragem de ir pro louvor, que você tem que ter... Porque aí eu sei que Deus já me chamou para isso, lá em 2008, 2009, quando Deus não me deixou fazer missões, né? Mas é uma área que, gente, é difícil. Pega, né? Entende por que eu tô abrindo isso para vocês, gente? Porque talvez você tá parada em todas as áreas da sua vida. Eu sei que eu preciso melhorar nessa área, eu preciso me dedicar. Não é algo fácil para mim. Eu não sei cantar, eu não tenho tom, eu não tenho afinação. Mas se eu me dedicar, se eu realmente, uma vergonha na carinha, assim, estudar, sabe? Eu posso desenvolver esse talento, né? E isso é com você também. Então, o que você está precisando fazer para desenvolver um talento? Ou talvez você tenha algo tão natural, que é falar em público, que é cuidar de crianças, que é cuidar de idosos, sabe? Que é trabalhar numa ação social, que é, durante muito tempo eu fiz trabalho dentro de presídios, eu amei, eu tinha uma graça de Deus para ministrar a palavra dentro de presídios, né? Então foi aquele tempo que Deus me usou e as pessoas falavam assim para mim, era uma graça, gente, eu dentro dos presídios, entrando por vários cadeados para chegar até o lugar que eu ia ministrar a palavra. E lá também eu cantava, lá eu tinha coragem, assim, sabe? E aí eu falava assim, eu ali ministrando e vivendo aquele lugar que não é um lugar agradável, gente. Presídio não é um lugar feito para ser humano. Presídio hoje nós temos que ter, sim, para proteger a sociedade daquelas pessoas que cometeram crimes e delitos. Mas entenda, Deus não fez nenhum ser humano para viver atrás das grades. A pessoa está ali porque ela realmente se corrompeu, ela aceitou as armadilhas do inferno e o salário do pecado é a morte. Então ela vai ter que cumprir a pena dela ali. Entende? Mas Deus não tinha esse plano para essa pessoa. Então, mesmo estando num ambiente tão ruim, um ambiente tão pesado, um ambiente tão marginalizado, eu era feliz. E várias meninas internas, homens que estavam presos, chegavam para mim e diziam assim, por que você é tão feliz aqui dentro? Por que você é tão sorridente e feliz aqui dentro? A gente sente uma alegria de chegar perto de você. E eu sabia, era uma graça de Deus derramada na minha vida para eu cumprir aqueles 6 anos de ministério dentro de presídios. Não estou dizendo que eu não farei ainda no futuro, mas até tentei voltar já algumas vezes e Deus não me permitiu voltar, por N fatores. Mas o que eu quero dizer é que quando você obedece a Deus, não existe o tempo determinado para cada coisa. E quando você obedece a Deus, o Senhor te dará uma graça abundante que não é sua. Quando eu olho para Lê, é isso que eu vejo, sabe, Lê? É uma graça abundante que é maior do que a Letícia. Que empodera, né? A graça dele empodera. É isso. E você falando sobre você recepcionando as pessoas, às vezes as pessoas mentalizam, isso não é importante, né? E não é nada que não seja importante para o reino. Às vezes voluntário chega lá no Casa Kids, a gente pergunta, você gostaria de servir? Por quê? Não sei fazer nada, vou ficar aqui mesmo. Como se lá fosse o lugar de um experimento, um teste. Vou começar daqui. Aqui é o menor lugar. E não. E graças a Deus que ao decorrer, elas vão entendendo, né? O chamado, o propósito. Que lá é uma igreja, é a igreja, né? Infantil, mas é a igreja. Então não há nada no reino que não sirva, ou que seja menor, ou que seja... Começou aí. E todo mundo sabe que a Diana é uma ministra com excelência da palavra do Senhor. E começou abrindo a porta, né? Pode ser de novo que volte. Tudo, né? Tudo é para a honra dele. E isso é muito forte. O Senhor sempre, eu falo assim, a misericórdia, o cuidado, a paternidade do Senhor nunca vai nos levar num lugar que ele não vai nos sustentar, né? E falando sobre dons, talentos, sobre esse lugar que muitas vezes as pessoas falam assim, mas é fácil, né? Tá lá com o microfone na mão cantando. Tá todo mundo assistindo. É fácil pegar o microfone e ministrar a palavra, ter uma plateia para te assistir. Ai daquele que pensa que é fácil, né? Ai daquele que sobe ali achando que vai, eu vou cantar, eu vou falar. Não, se não for embaixo literalmente do temor de Deus, nem suba.
porque ali é um lugar santo, sabe? Ali é um lugar santo. E quando a gente fala assim de entregar dons e talentos, mas será que Deus vai precisar disso? Eu quero honrar aqui, né? 3 casais maravilhosos, né? A gente poderia falar de tantas pessoas da casa de oração, mas eu quero falar aqui de Tião e Rose. Eu quero falar aqui de Marcinha e o esposo da Marcinha, fugiu o nome, mas todo mundo sabe. Clemilson, né? E a própria Lucimara e o Ricardo. Sim. Que desde que eu entrei na casa de oração há mais de 7 anos atrás, eu vejo os 6 ali servindo na porta, servindo, limpando cadeira muitas vezes, correndo para fazer um café, para colocar um chá, para estar ali. Eles não estão com o microfone na mão. Eles não estão, sabe, com um auditório esperando para eles aparecerem, mas eles estão ali entregando os dons e os talentos para Deus e fazem da melhor forma deles. Então, um beijo para vocês. E pode falar. É interessante frisar, Diana, que muita gente acha que não tem dom nenhum, talento nenhum, né? E na verdade é mentiras e sofismas que o diabo colocou na mente. Todo mundo tem um dom, tem um talento. Vai descobrir como? Nos pés de Jesus, né? Indo para os pés de Jesus vai descobrir. Porque muita gente não faz nada porque fala, não, mas eu não sirvo para nada, eu não faço nada. Tudo que eu faço é tudo ruim, né? Eu não faço nada bom. E é interessante frisar isso, porque todo mundo tem um talento, nasceu com um talento. Todo mundo tem. E eu aprendi, falando isso agora, Lília, eu viajei aqui, lembrei da minha 5ª ou 6ª série, uma professora de história, que ela me fez olhar como eu nunca mais mudei meu olhar depois daquele dia do que ela me ensinou. Ela falou assim, a gente estava vivendo naquela época, né, uma greve dos lixeiros. E as cidades, eu morava nessa época em Matão, viu, gente? Matão, aqui interior de São Paulo. E estava terrível a cidade, suja, né? Aqueles sacos e sacos de lixo e tudo. E aí ela falou, olha que falta que faz o lixeiro pra gente. Aquela pessoa, é um ser humano que tá andando nas ruas atrás de um caminhão cheio de lixo para pegar o saco de lixo da porta da sua casa e jogar dentro daquele caminhão de lixo. E a gente passa por essas pessoas e parece até que são inexistentes, né? Mas o dom, o talento, o trabalho daquela pessoa está mudando a minha vida, está melhorando a minha casa, está melhorando a casa de cada ser humano dessa terra. Então assim, a gente tem que entender que tudo é precioso demais, tudo é maravilhoso. Eu tenho um costume, quando eu entro num banheiro de shopping, num banheiro de aeroporto, olhar para quem está limpando, sabe? E dizer, oi, tudo bem? Obrigada, viu? Muito obrigada. Porque é outra pessoa que a gente precisa muito que o banheiro esteja limpo. Mas é uma pessoa que está ali limpando e para os nossos olhos ela é inexistente. Invisível, sabe? Então assim, não se limite com esses enganos, dizendo assim, eu não vou entregar os meus dons e meus talentos, eu não vou fazer nada, porque eu não sei fazer. Você sabe fazer bolo, sabe fazer café, sabe passar um pano no chão. Você sabe fazer alguma coisa maravilhosa que ninguém fará melhor do que você. Então Deus está chamando você, para você fazer, para você ser ativa. Temos aqui na igreja, né, a Luzia, que é a nossa assistente social, que é maravilhosa. Então assim, eu vejo literalmente ela sendo uma assistente social e cuidando de tantas famílias, cuidando de tantas pessoas. Então todo mundo pode fazer, não é só o canto, né, Pedro? Não é só. E um detalhe importante é nós aprendermos a honrar o talento das pessoas. No início do mês você está compartilhando aqui que você vai nos restaurantes e tal. Eu tenho muito hábito de chegar nesses lugares, supermercado e tal. Eu gosto de olhar no olho de quem está me atendendo e obrigado, valeu por hoje. Muito obrigado. Eu tive uma experiência, dia 4 agora foi meu aniversário, então eu fui numa lanchonete com os amigos. E no final de tudo a gente foi tirar foto com os meus amigos e tal. E a galera, os proprietários do restaurante estavam lá no cantinho assim. Eu falei, gente, muito obrigado, posso dar um abraço em vocês? Ela simplesmente travou, o olho dela encheu de lágrima, ela me abraçou. E ela disse, obrigado por ter vindo aqui. Vocês marcaram a nossa noite de hoje. Eu fui levado em outro lugar. Eu falei, mano, mas espera aí. Qual é a dificuldade que nós temos em honrar alguém que está nos servindo? Com certeza. Qual é a dificuldade que a gente tem de reconhecer o trabalho do outro? O serviço do outro. Eu abracei aquela mulher, a gente orou no restaurante, você já tinha ido embora, mas a gente orou no restaurante, a gente abençoou aquele lugar. Eles foram extremamente gratos pela nossa passagem ali, mas eu fui mais grato ainda
por tudo, pela correria que eu vi eles fazendo, só para atender a gente da melhor forma. É uma obrigação deles enquanto profissional, mas eu consigo ver isso muito além, porque eu sei que cada um carrega alguma coisa específica. Beleza, fulano faz maquiagem, tô pagando, ok, cara, mas seja grato por aquilo. Uma gratidão, eu creio que uma palavra liberada de gratidão é poderosa para poder destravar o dia de uma pessoa. Então a gente precisa entrar nesse lugar e ter essa ótica de tipo assim, eu preciso reconhecer o talento e a graça que fulano de tal carrega. Isso independente de estar introduzindo no âmbito religioso ou não. Porque tem muitas pessoas que mesmo não fazendo parte dessa nossa cultura, são pessoas poderosas no seu serviço. Sem dúvida. E você marca elas, né? E você falando isso, eu me lembrei de uma querida médica maravilhosa lá em Fortaleza, porque durante o ano de 2008, Deus me chamou. Na época eu era gerente de um hotel 5 estrelas em Fortaleza e tal. Deus pediu para eu largar tudo, para eu viver uma vida de missionária e realmente estudar e me capacitar. E eu seria realmente funcionária de Deus a partir daquele momento, né? E assim tem sido a minha história. E eu lembro que depois eu já tinha largado tudo, já tinha ido morar em Belo Horizonte para estudar tudo. Voltei para Fortaleza para algumas férias. E nesse período, uma médica, neurologista maravilhosa, sentou comigo e falou assim: Diana, que vontade de ter a sua coragem, de viver essa história, sabe? De deixar Deus me usar desse jeito. Eu falei: não, amada, não. A sua história é a sua história. Essa é a minha. Vá viver a sua história da melhor forma. E eu te vejo, fulana, usando de todos os dons e talentos do jeito que Deus te capacitou. Deus não te quer no campo missionário agora. Deus não te quer lá estudando. Deus te quer dentro do teu consultório, atendendo pessoas, cuidando e sarando vidas, né? E é assim que Deus vai te usar. É desse jeito, porque eu sabia, ela era uma médica muito renomada e ela atendia muita gente gratuitamente. Ela ajudava muitas pessoas. Eu conhecia a história dela. E eu falei: você vai ser realmente instrumento de Deus aonde você está. E como as pessoas podem se perceber, né, Pedro, nesse lugar, porque acham assim: eu só vou fazer a vontade de Deus, Lê, se eu estiver lá trabalhando, servindo dentro da igreja. É muito bom servir numa igreja, é muito bom fazer parte, vestir literalmente a camisa, se sentir corpo de Cristo num lugar. Contudo, Deus pode te usar onde você estiver. Hoje você, com a sua loja de semijoias, Lília, você também alcança corações, também restaura vidas, trazendo literalmente muitas vezes um carinho para o coração de uma pessoa. Às vezes vai cliente na minha casa buscar alguma peça assim e a pessoa tá mal. E é ó Jesus nela. É isso. Entendeu? E tipo, nossa, Lília, que bom que foi vir aqui. Não, a pessoa não quer ir embora. Entendeu? Chora. Então, tipo assim, através de uma compra que ela foi lá, entendeu? Ela foi com o coração cheio de Jesus. Então, na verdade, é sobre a gente ser grato pelo dom que Deus deu pra gente e não se comparar com o outro. Porque é isso que paralisa a gente, às vezes. Mas eu não falo igual a Diana. Eu não sou assim igual o Pedro, pra frente, então. Eu não falo igual a Letícia. Não, então eu vou ficar aqui mesmo, quietinha, com o meu jeito. Então, aí você não faz nada. Não, Deus quer te usar do seu jeito, porque Deus não fez cópia, né? Somos únicas. Você compartilhou que o ambiente do presídio é um ambiente horrível, né? Hostil e tal. Quando você compartilhou isso, me veio isso à memória. Quantas vezes nós entramos dentro desse lugar de cadeia? Quantas vezes nós nos colocamos dentro desse lugar hostil? Esse lugar rígido? Esse lugar aprisionado, amedrontado, inseguro? Não vou. A gente sempre quer atrelar os nossos dons e talentos ao âmbito igreja, né? E nunca foi só sobre esse lugar. O reino de Deus é expansão. Então é muito incrível e poderoso que a gente execute o nosso serviço aqui. Mas melhor ainda é que alguém vai na nossa casa e possa pegar, vá para comprar, mas saia revestido de alegria. Porque você, além da compra, foi tocado na autoestima. Foi curado na autoestima, recebeu uma injeção de ânimo. Caramba, eu só vim buscar uma joia, mas eu tô voltando melhor. O que é isso? É a glória de Deus, é a presença de Deus. Então, tipo, esses dons e talentos, eu acredito que eles fazem mais sentido ainda quando a gente consegue aplicar eles, não só dentro do nosso nicho, mas derramar isso por onde a gente chegar, tocar. Vou no velório, derrama a glória de Deus. Vou no supermercado, libera a glória de Deus.
É sobre a música que a gente cantou. É isso. Até que o mundo possa ver tua glória no meu rosto brilhar. É um fato verídico. Então, tipo assim, até que o mundo, até que os meus filhos, até que a minha família, até que todos ao meu redor possam ver a glória de Deus brilhar no meu rosto. Mas às vezes a glória de Deus não vai vir em forma de glitter na sua cara. A glória de Deus vai vir de forma de: e aí, bom dia, tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? O tudo bem mesmo é o suficiente para a pessoa liberar tudo que tiver amarrado ali. Então, aqui nós podemos manifestar os nossos dons e talentos. Você usou aqui a Lucimara, essa galera toda que serve. Cara, são escola para nós. É uma escola enorme. Então, tipo, nós precisamos olhar para tudo isso e falar: Senhor, gera em mim um espírito de ousadia dentro do meu talento, para que eu consiga ir além do que a minha limitação me permite. Porque a gente se boicota muito. Eu estava falando isso ontem com uma amiga. Nós temos um hábito enorme de sabotar. E quem nos chamou não é uma pessoa de sabotagem. Mas é uma frase bem poderosa que eu gosto, tem tudo a ver com isso, Pedro, que fala assim: nós temos uma grande facilidade de acreditar nas mentiras do inferno e uma dificuldade de acreditar nas verdades de Deus. Ele está falando, Deus jamais vai nos sabotar. Ele vai nos chamar e vai nos ajudar, vai nos capacitar, vai nos levantar, vai nos treinar, né? Porque na verdade a gente não é capaz mesmo, né? Mas Ele nos capacita, a gente se colocar nesse lugar de deixar Ele fazer. E a melhor coisa é quando a gente vai descobrindo isso. Por exemplo, a Lê comentou que desde da época de escola, né, Lê? Que tinha um amigo lá que era deficiente auditivo. E você estava ali servindo ele de alguma forma. O Senhor já estava despertando isso em você. O Senhor já estava te capacitando. Pense em nós sermos capacitados desde a nossa infância, que às vezes a gente acredita, é aquilo que a gente falou no início. A criança precisa ser moldada, ser direcionada. E o Espírito vai nos direcionando até que a gente chegue rumo ao nosso propósito, a viver e fazer. E eu acredito muito nessa verdade. Se eu carrego algo, eu preciso carregar isso com o entendimento de que a capacidade vem do Espírito. Mas eu preciso ficar esperto. E é tão engraçado, né? Porque igual a gente fica com essas vozes na mente. Quando eu fui convidada a compartilhar liderança com pessoas tão importantes, né? Eu fiquei muito assim, meu Deus, né? Nesse lugar. Tenho a Thaísa, que é uma das voluntárias do Casa Kids, que é uma bênção, que ministra. E eu assim, com o Espírito Santo, mas eu. E o Espírito Santo falou, sabe a Thaísa? Porque foi a pessoa que eu pensei, então, eu vou te dar uma aliança com ela. Ela vai impulsionar o seu chamado. E eu falo, como Deus nos sustenta? Porque quando a gente chega aqui, é a extensão de tudo aquilo antes. Não é só chegar e cantar, né? Tem uma vida de devoção, a palavra, o ensaio, o culto começa 2 horas antes. Então é a vida, né? E a gente não sai mais desse lugar. Onde eu chego, eu percebo uma criança triste, é na hora. Você tá triste, tá acontecendo, se eu tenho oportunidade, eu oro. Então aqui é um derramar daquilo que a gente precisa ser, né? Em todos os lugares, o tempo todo. É um chamado mesmo, né? É interessante, né? Porque quando a gente fala assim, a gente chega aqui, né? É tipo assim, a gente muitas vezes chega no lugar que a gente vai ministrar, no lugar que a gente vai entregar a Deus ali os nossos dons, nossos talentos. É tão pequeno o tempo, né? Eu tive a alegria mesmo, assim, durante os 2 anos que eu fiz o CTMDT, de conviver muito de perto com, na época, a formação daquela época do Diante do Trono. Então, a Ana Paula Valadão foi minha professora, Helena Tanuri, o Gustavo Bessa, né, que é o esposo da Ana e tal. E o que eu mais aprendi naquele tempo, eu falava assim, gente, eles são muito mais reais fora de um palco, fora de um púlpito, fora de um microfone, do que quando eles sobem. Sabe? Então isso é muito importante, que os nossos dons, os nossos talentos falem mais por nós fora do microfone, fora de estar ali servindo, porque a gente que nem, muitas vezes quando eu vou ministrar a palavra, o culto, a palavra é 35, 40 minutos, eu fico com aquela palavra ruminando em mim dias, né? Dias, eu durmo orando com um tema, eu acordo com uma mensagem, eu acordo com uma fala do Espírito Santo, e aí eu estou trabalhando, fazendo as coisas, aí vem um insight do Espírito Santo, aí vem uma colocação, e aí eu vou gerando aquilo ali, para eu chegar e derramar em 30 minutos, 40 minutos, entende? Então a minha vida tem que ser muito maior fora disso. Eu tive a alegria de conviver com alguns ministros poderosos da palavra, e como eu me alegrava com isso, de falar assim, nossa, eles são tão melhores fora.
eles são tão maiores fora, né, do que ali. Porque a gente muitas vezes fica ali, né? Eu lembro uma vez eu tinha um amigo solteiro, grande pregador e tal, e as meninas ficavam assim, babando, né? Ai, ele prega demais, ai, não sei o que e tal, né? E aí eu ouvi aquilo e eu falava, mas eu conheço a pessoa, né? Elas conhecem só o pregador. Só aquela pessoa que tá ali, ó, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, né? Mas eu conheço o ser humano, sabe? E é com o ser humano que a gente casa, não é com a pessoa que está ali ministrando, né? Então é isso que nós temos que identificar. Nós precisamos apenas levar o nosso chamado, nossos dons, nossos talentos para ser esse complemento da nossa vida. Não dá para separar, que nem você fala, Lê. Não dá para separar. Eu entrei aqui, entrei na minha igreja, casa de oração, então realmente agora eu vou cuidar de criança, mas fora, não suporto, não chega perto de mim. Né? Eu canto, mas eu canto só quando eu tô lá. Não deixa, no banheiro eu não canto, na minha casa eu não canto um louvor, sabe? É aquela sequidão, entende? Então assim, o que nós estamos trabalhando, assim, conversando aqui hoje, é justamente assim, o que nós temos feito com esses dons, com esses talentos? Será que ele é só para estar em público? Ou será que você tem usufruído ele genuinamente para Deus, né? Deixa eu só contar uma coisa aqui que a Adi falando isso me lembrou, e foi até com ela essa experiência. Jesus! Nós fizemos aqui o programa, né, do Casa Kids no ar, no Maio Laranja. E no programa teve um sorteio. E detalhe que eu nunca tinha ganho nada nos sorteios dos programas da nossa igreja, mas desse eu ganhei. Tá vendo, gente? E realmente ela não tinha ganhado nada. E aí ela ganhou uma cesta de frutas e legumes, né? Ela tem 2 crianças. E ela tinha falado isso. Eu não tinha... Nossa, fiquei muito feliz, nunca tinha ganhado nada. E junto com ela ganhou a Luzia, que é assistente social, né? E ela ganhou um presente da Ami Baby, que era alguma coisa de crianças, né? E a Adi mandou uma mensagem na hora pra mim, falou, olha, eu quero trocar com ela. Pergunta se tá tudo bem, porque ela tava doente, quero que ela seja abençoada por essa cesta. Eu, não, mas não troca não, porque o outro é um presente só, né? O outro é um presente só, você não quer a sua cesta? Não, eu quero que ela receba. Então, assim, eu falei, gente, precisa ministrar lá? E eu fiquei assim, falei pro meu marido, né? Eu falei, gente, que pessoa, né? Não é porque ela tá aqui, não. Mas aquela situação, ela é uma bênção mesmo. Mas aquela situação, eu falei, gente, que olhar, né? Nunca ganhou nada, ganhou agora e fala, posso abençoar ela. Pensou no próximo, né? E isso é o transbordar, né? Porque é muito pouco a ministração lá, né? É mais que isso, né? É muito além disso. E eu vivi isso com a Diana, linda, maravilhosa, né? E que bênção, que ela é uma bênção. Eu gosto de falar, quando alguém fala isso, viu, gente? Eu falo assim, né? O que você vê de bom em mim, amada, tem nome. É do Senhor, viu? Porque é literalmente... E de ruim é de mim mesmo. De ruim é de mim mesmo. Olha, dos meus aniversários, eu falo sempre isso. Porque realmente eu creio nisso, sabe? A nossa natureza, ela é má. A nossa natureza, ela é ruim. Então, quando você vê uma coisa boa, valeu, obrigada pelo elogio, eu sei receber, mas assim... Foi ele, sabe? Porque a gente é mal, a nossa natureza não é boa. Ontem eu fui para um lugar que as pessoas me reconheceram e tal, a gente começou a conversar e ela falou, foi uma bênção, que dia que você pregou? Eu falei, amada, tudo que você está vendo em mim é do Senhor. E não é de forma hipócrita, não. E não é, gente, é real. Quando a gente tem essa consciência, sabe? Tudo que você vê de bom em mim é do Senhor. E quando a gente tem essa consciência que a gente não tem nada para dar para ninguém, mas Deus tem. E quando você dá espaço para Deus, Ele faz isso. Porque Deus sabia o que a Luzia estava precisando, né? Eu não sabia. O Senhor sabia. E isso é tão, assim, natural. Tem que ser de uma forma tão natural que o Senhor cresça e que a gente diminua. E a gente tem que ver isso nos mínimos detalhes. Aí você falou isso, eu me lembrei aqui do meu filho. Eu quero contar esse exemplo porque muitas vezes a gente acha que usar os dons e os talentos que a gente tem é de uma forma muito grandiosa. Não, são nas pequenas coisas, né? E eu tenho esse entendimento que tudo que é de bom em nós é do Espírito Santo. O Benício entrou numa escola alguns anos atrás e ele participou de uma sala que já estava formada. Ele entrou tipo assim, no meio do semestre. E aí, com um mês, mais ou menos, um mês e meio, eu fui chamar, eu tinha reunião de pais, e eu fui lá, e a reunião dessa escola é uma reunião individual, com
cada pai, cada mãe e tal. E eu estava lá e ela falou assim, olha, falou como é que estava o Benício e tal, mas ela falou assim, eu quero te contar uma história. Aí eu falei, já fica assim, né, gente? Papai e mamãe, né? O que ele fez? Que ele fez, Jesus? Ela falou assim, deixa eu te contar aqui uma história. Na sala que o Benício entrou, nós temos uma aluna desde o início do ano que ela é autista. E ela é autista de um alto nível. Então, ela é muito diferente das demais crianças. Ela tem uma pessoa específica dentro da mesma sala, cuidando só dela, porque é um alto nível de autismo. E ela era muito isolada. As crianças não acolhiam, não interagiam, não brincavam com ela. Nessa época o Benício tinha 4 anos. As crianças não interagiam, ela era muito isolada. E aí o Benício chegou na sala. E o Benício, ele é muito quieto com os adultos, né, Lê? Ele é muito quieto com os adultos. Então ele não dá moral para adulto, é dele. Você vai falar com ele, ele abaixa a cabeça, dá a mão, ele não quer dar a mão, é dele. Mas com as crianças, ele é muito aberto. Então ele brinca muito com as crianças, ele gosta de estar junto e tal. E aí ela falou que o Benício chegou na sala e ele já começou a brincar muito com as crianças. Ele foi muito amado pelas crianças. E não foi só a professora me falando, eu tive 2 mães que me procuraram e disseram, você é a mãe do Benício? O que esse menino tem? Que as minhas meninas em casa só falam desse Benício, né? E aí ela me relatando, ela falou assim, só que teve um detalhe, Diana. O Benício gostou da fulaninha. Da menina, né? Eu não ia falar o nome, mas não vou expor. Gostou da menina, que é autista. E aí ele começou a brincar com essa menina. E aí ele deixava de brincar com os amigos para brincar com a menina. Ele deixava de brincar com os amigos e brincava com a menina. Diana, ele transformou a sala de aula. Porque os alunos gostavam do Benício. Então, como o Benício deixava os amigos e ia brincar com a menina, que estava isolada, porque ela é autista, todos os demais alunos começaram a ir brincar também com ela, porque eles queriam brincar com o Benício. E o Benício estava com ela, que estava isolada. E a professora me contando com os olhos cheios d'água. E a mamãe aqui, né, também com os olhos cheios d'água. Ela falou assim, pode chorar, mamãe, pode chorar, porque nós como professoras também choramos. Quando a gente entendeu que a sala estava sendo transformada pela atitude do Benício. E aí nessa hora a gente pode dizer assim, nossa, que lindo. Aí eu respirei fundo e eu disse para essa professora. Falei, professora, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que aconteceu na sua sala de aula? Foi o agir do Espírito Santo de Deus. Aí a professora parou assim, né? Não é uma escola cristã. A professora parou assim, olhou para mim, né? Aí ela falou assim, como? Aí eu falei, foi o agir do Espírito Santo de Deus. Porque o meu filho, ele não tem consciência de nada disso. Ele não sabe das debilidades dessa criança. Ele não sabe que ela estava sendo excluída da turma. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. E toda noite, na hora de dormir, eu repito com o Benício, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sou amigo de Jesus e Jesus mora no meu coração. E foi o Espírito Santo de Deus que acolheu essa criança que estava isolada na sala de aula. Foi o Espírito Santo de Deus que abraçou essa criança e usou o Benício. A glória do Espírito Santo. A glória não é do meu filho, sabe? Então, nós precisamos nos atentar a isso. Porque, gente, a vida fica mais gostosa, fica mais leve. Quando você carrega uma glória dessa para você, você não dá conta de carregar. Ah, Diana, que palavra poderosa. Oh, amado, eu sei quem eu sou. Eu não dou conta de carregar nada disso. A glória realmente é dele. Eu só dei minha boca, minha vida para ele usar. E usa mesmo, Jesus. Mas a glória tem que ser dele, não nossa, né? Aí tudo fica mais fácil, fica até mais leve para cantar. Não fica, Lília? Fala. Com certeza. É verdade. Quando a gente realmente reconhece que tudo vem dele e é para ele, fica tudo mais leve. Tudo flui. Entende? Flui muito melhor, porque a gente diz, não é sobre ele, não é sobre mim, é sobre pessoas, pessoas importam, então ele vai fazer. Entende? Ele vai fazer, não é eu que vou fazer, não é o Pedro que vai fazer, é o Senhor que vai fazer, é a presença dele que vai fazer, né? Algo. É um desafio, porque, por exemplo, domingo passado, nós ministramos adoração à noite e a gente foi uma experiência muito poderosa em Deus, o tempo de adoração ali e tal. Só que as pessoas não pensam, não param para analisar que nós também sofremos retaliações. A gente se coloca na brecha, a gente se coloca ali na frente, né? E a gente entra na brecha para batalhar.
E uma das canções que me marcou muito, todas as canções foram muito marcantes, mas o Levanta um Aleluia foi uma canção que marcou muito a nossa vida naquela noite. Amo essa canção. Porque cada um ali da equipe, dos ministros, né, que estavam ali, a gente veio de uma semana em específico. E até ali, compartilhou com a gente no dia, ela compartilhou que antes de ir pro culto, ela estava muito angustiada. E ela disse, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, estou super empolgada, estou super animada, mas eu estou angustiada. E eu cheguei na igreja, sentei, a equipe não tinha chegado ainda, eu sentei na segunda fileira e eu comecei a orar ao Senhor. Coloquei a música para relembrar, né? Achei que ia relembrar. Mas eu comecei, o Espírito me levou a começar a orar, para começar a guardar, e eu não estava entendendo ainda, porque a gente é meio lerdão, né? E não estava entendendo ainda para onde o Senhor estava levando, mas o Senhor estava levando a gente para um lugar de proteção, porque nós seríamos retalhados depois. E eu comecei, Jesus, mas como assim e tal? E pós-culto, depois que nós descemos ao altar, depois que a gente viu aquela experiência no Senhor, eu parei, sentei e falei, cara, se não for o Senhor por nós, quem vai ser? Aleluia, é isso mesmo. Se nós não levantarmos um aleluia, mesmo não enxergando nada acontecendo, se nós não levantarmos um aleluia, acreditando que o Senhor é poderoso para mudar os ambientes, para mudar as coisas, quem vai fazer? Quem vai mover? Isso, quando eu falo quem vai mover, não fala sobre uma pessoa em específico. Fala sobre um único ser que é poderoso para poder mover as coisas. E pós-culto, depois que a gente desceu do altar, depois do tempo de adoração, a gente desceu leve. Eu falei, gente, nós acabamos de entrar num novo lugar de entrega. E a gente comentando ali sobre esse lance de dons e talentos, e a gente comentando entre si como é desafiador às vezes a gente estar num ambiente como esse e se colocar na brecha, e se colocar disponível ali para entrar numa batalha por gente que você nunca viu na vida. Você nem sabe quem é, mas você disse sim. Você entendeu o que você carrega. E a gente tem vindo de experiências dentro desse nicho, de ir ministrar adoração, de acreditar que o Senhor vai fazer alguma coisa naquele culto, de acreditar que o Senhor é poderoso para fazer alguma coisa, mas talvez nós, no nosso individual, nós estamos mais precisando daquilo do que tudo. Do que todos. Do que todos. Do que aquelas 800, 900 mil pessoas que estão ali nos ouvindo. Mas o Senhor acredita em nós. Então minha oração, todas as vezes que a gente sobe antes do nosso período de ensaio, que a gente chega 2 horas antes, minha oração sempre é, Senhor, obrigado por acreditar em nós. Amém, é verdade. Espírito, obrigado por acreditar em nós, por achar algo bom em nós. Ele vai alargar as tendas, vidas serão tocadas, vidas serão salvas. Mas se não for a Diana, ele vai usar a Renata, o João, o Pedro. Então que privilégio meu poder dizer, eis-me aqui, Senhor. Verdade. Olha para mim, deixa eu servir também, deixa eu ajudar também. É um privilégio. Ontem eu estava ouvindo a Fernanda Brum num podcast. E ela fala isso, ela fala assim que ela era líder das mulheres na igreja dela. E ela fez um trabalho ótimo, maravilhoso, e precisou ela se ausentar. E ela pensou assim, não, vai ser mó difícil achar outra pessoa para colocar no meu lugar. Ela mesma fala, vai ser mó difícil. No outro dia, tudo certo e tudo correndo super bem. Ela fala assim, gente, ninguém é insubstituível. Se você parar, Deus tem outro para colocar no seu lugar. Então, tipo, como você acabou de dizer, é uma honra. Eis-me aqui. Porque se você não fazer, Deus vai colocar outro. E é muito importante o Pedro trazer as nossas vulnerabilidades, né? Porque às vezes pensar, eu tenho chamado, não vou passar por nada. Muito pelo contrário, né? Você vai passar e é o Senhor mesmo nos forjando, né? Formando nosso caráter. No caso aqui acontece esse mês de maio, nós trabalhamos sobre a família, né? Maio e junho. E todas as vezes que eu ia orar por esse propósito, o Senhor me levava nesse lugar. Fala para que os voluntários orem pelas suas famílias. Guardem as suas famílias. E todas as vezes que era a minha equipe, né, eu falava, gente, orem pelas suas famílias. Não é porque a gente está cuidando das famílias que o inimigo não tente atacar as nossas, né? Para a gente entender, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos dar estratégias, mas o Senhor às vezes vai nos permitir viver isso, né? Nós tivemos uma experiência de uma criança de 4 anos, num dia desse a gente orando, falando para ele, eu estava falando para ele que Jesus quem formou as famílias, Jesus é muito bom, Jesus é muito lindo.
nós não estávamos aqui por acaso, ele falou: Jesus, eu não gosto de Jesus. Eu nunca tinha passado por isso. Que você falou? Eu gosto do diabo. E aí eu parei perto dele, agachei, olhei no olhinho dele e falei: o que você falou? Tinha certeza que eu tinha entendido errado, né? Alguma coisa do teatro, tinha sido perto da Páscoa. Falei: o que você falou? Ele falou: eu gosto do diabo. Eu falei: quem é o diabo? Tinha certeza absoluta que eu falei: gente, ele ouviu, ele tá replicando. O diabo é quem bagunça tudo, que faz tudo ficar bagunçado, quem briga. E eu, na hora, falei: Senhor, me dá a estratégia, me ajuda. Espírito Santo vem aqui. Peguei a mãozinha dele, levei ele nas 12 horas. Fui conversando, falei: mas você gosta de uva? Eu chamei a Lucimara: gosto. E Jesus fez a uva. Não foi o diabo. Foi mostrando tudo de bom que Jesus tinha feito, que o diabo não tinha feito nada. E eu falei: gente, como o diabo é sujo. Como ele vai atacar, mesmo a gente preparando o ambiente, ora, jejum, traz a ministração. Então, mesmo com os dons, os talentos, a gente tendo certeza que o Senhor nos chamou, que Ele está ali, direciona, Ele permite que a gente viva algumas situações, expõe mesmo, né? E é muito importante. Às vezes isso traz, igual a Lilian falou, tem muita gente ali já, não precisa de mim, ou eu não estou pronto. Aquela hora, mesmo eu amando crianças, tendo inúmeras experiências, aquela hora eu perguntei: Senhor, eu vou fazer o quê agora? Né? Despreparo, né? Falei: meu Deus, eu vou fazer. Eu nunca tinha passado por isso, né? Uma pergunta dessa. Uma criança de 4 anos, né? E eu falei: jamais. Eu perguntei na hora: Senhor, eu vou fazer o que agora? Né? Então a gente nunca vai ser expert em tudo. A gente nunca vai estar preparado para tudo, mesmo amando, se dedicando, estudando, buscando. A gente vai passar, né? Esses momentos. E é muito importante a gente falar disso. Não é a ausência de Deus. Muito pelo contrário, Deus está te levando a um outro lugar, né? Te fortalecendo, te trazendo resiliência. É isso, e às vezes até para mostrar isso, tipo assim, para entender que tipo, se você consegue, né? Porque você já começa tipo se achar, um exemplo, né? Tipo, você consegue, não, peraí que eu vou criar uma situação para você ver que é sobre mim. Quantas vezes, né, Pedro, a gente, por exemplo, o ensaio fluiu super bem, fala: vai ser bênção, vai ser glória, e o ambiente está fechado, gente, quando começa o culto. O ambiente está super travado. Então, tipo, o que eu faço? É que a pastora sempre fala, a gente vem super empolgado para a igreja. Todo mundo assim. Nós estamos animados, a gente está com expectativa. Mas as pessoas já vêm carregadas de casa. Com Netflix, não sei o quê e tal. Então, tipo, é um fato. O que acontece? Eu, enquanto ministro de adoração, ministro de louvor, eu tenho comigo o quê? Eu preciso entender, eu preciso trazer para a minha igreja que eu estou na mesma condição que eles. Que eu dependo do mesmo Deus que eles dependem. Então, tipo assim, quando a gente tá ministrando a adoração, igual domingo agora, a intro da música Levanta o Aleluia, eu falei pra igreja: eu vim hoje pra confundir o inimigo. E é verdade. Então, tipo assim, quando eu me posiciono dessa forma... Tá passando por tudo isso e tá adorando como? Como? Então, tipo, eu entendo isso. Peraí, eu não tenho que mostrar pra igreja um Pedro maquiado. Um Pedro vestido de Mary Kay. Um Pedro vestido com uma roupa legal, só para mostrar para a igreja que ele está no novo. Não é sobre isso. É sobre eu levar para minha família da fé que nós estamos na mesma caminhada e que existe um Deus que é por nós. Nós somos vulneráveis, nós somos pequenos, nós temos medos, angústias e tribulações. Porém, entretanto, todavia, eu preciso me alegrar no Deus da minha salvação. É verdade. Eu só confundo o inimigo com adoração. Essa semana eu tive vários insights de angústia. Vários insights de medo, de insegurança. Por quê? Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa parar de achar porque a pessoa está em cima do altar e ela não tem vulnerabilidade. Como tem? Tem que parar de ser maluco, porque isso não é uma verdade. A gente tem vulnerabilidade sim, mas nós temos um Deus que nos dá graça, que é o nosso escape. E que bom, né, Pedro, que a gente tem essa consciência, sabe? Que realmente nós não damos conta, né? Eu amo falar isso pra mim muitas vezes. Diana, que bom que você não dá conta. Que bom que você não sabe o que fazer agora. Vai orar, sabe? Vai clamar ao Senhor. Porque a partir do momento que você acha que, já sei, muitos anos de igreja. Não, isso daí é fácil. Quando você fala, isso é fácil, vigia. Vigia porque o seu orgulho já tá lá em cima, né? E a presença do Espírito Santo deve estar lá embaixo, sabe? Então, assim, a gente ter esse cuidado mesmo, né? De estar ali nessa dependência
do Espírito Santo. Dependência. Um tempo desse atrás, aqui na nossa igreja de casa de oração, veio um ministro, depois ele voltou, e eu sei que a igreja estava esperando a mesma coisa. E eu falei até com a pastora depois, eu falei, pastora, ninguém é obrigado a ter o mesmo mover toda vez. Ninguém é obrigado a gerar da mesma forma. A gente não é assim num louvor quando canta, a gente não é assim quando ministra, a gente não é assim quando está ministrando uma aula no CK, a gente não é assim. Então a gente também tem que ter graça para com o outro, sabe? Ai, hoje eu não gostei do jeito que a Lília cantou. E aí, né? Ai, hoje eu não gostei muito bem da palavra da Diana. Ai, da palavra da pastora. Ai, não gostei. Então, não é sobre nós. É sobre ter o coração aberto e dizer, Senhor, fala comigo, toca aqui, transforma aqui, né? E a gente saber que os nossos dons e os nossos talentos, eles têm que estar subordinados ao querer de Deus, ao agir de Deus, ao time. Nossa, ao tempo que o Senhor tá precisando usar. De repente, Deus vai te deixar um tempo mesmo quietinho e tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem. Eu sinto muitas vezes assim, meu coração dá umas fechadas. Eu falo, Senhor, tá bom, vai me mostrando, vai sinalizando o que está acontecendo aqui, sabe? E eu acho bom quando às vezes eu fico quieta, fico parada ali, fico ali, quietinha alguns dias, porque faz parte do agir de Deus, do Deus te levar para novos lugares, como a Letícia colocou, né? O que a gente não pode é armazenar, engavetar, literalmente enterrar os dons e os talentos que Deus nos deu. Não, temos que colocar eles em prática, mas subordinados ao agir do Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe melhor do que a gente. O tempo, a forma, o jeito de fazer não é do nosso jeito, é do jeito dele, que é sempre. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós já estamos encerrando, né? Porque vai embora, né, gente? A gente deixar aqui, nós vamos para 3 horas de bate-papo, né? Mas como a gente quer que você assista tudo, então 1 hora e pouco tá legal, né? Eu vou pedir para a Lília rapidamente aqui cantar ou falar um pouquinho da canção que mais marcou a sua vida até hoje. E depois o Pedro, aqui depois marca. a Lília também. Na verdade, ela marca muito a minha vida porque ela reflete muito eu, que é a Diz Ana Nóbrega, né? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Yes. É isso. Você, Pedro? Uma música que me marcou muito e me marca e vai me marcar pro resto da minha vida é Ser Reconhecido de Deus. Uma música do Renascer Praise, que ela é minha história. E você que está aí do outro lado, em nome de Jesus, não deixe que nada mude a sua identidade. É fato que a gente vai ser conhecido por muita gente, mas a gente precisa ser reconhecido primeiro pelo céu. Jesus precisa olhar de cima e falar, eu conheço ele, conheço ela, eu sei quem é. E o refrão dela é: o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Essa é a minha verdade, que seja sua, que seja nossa. Yes. Muito bom, obrigada, Jesus. Lê, o que você quer deixar aí, um recadinho do seu coração? Eu acho que a gente está vivendo um tempo grandioso em Jesus, né? Inclusive, eu acabei de ver um vídeo do culto de ontem, onde só tem criança se rendendo ao Senhor. Então, que vocês que estão nos assistindo e vocês nos ajudem a orar. Gente, todos os dias eu oro, Senhor, começa aqui o avivamento. Nesse caso aqui, diz aqui, nessas crianças. E é minha oração de todos os dias, que o Senhor me dê os olhos dele. Eu falo, Senhor, eu não quero ver elas com os meus olhos. Quero olhar com os teus olhos, amar com o seu coração, acolher. Às vezes eu pergunto, Senhor, como o Senhor faria agora, né? E orem sempre pelas nossas crianças, porque, gente, é um lugar poderoso, viu? São abençoadores. Lá naquele caso aqui é uma bênção. Esses dias o Fran comentou lá no C35. Gente, dá briga pra orar, e é verdade. Quem quer orar? Todos.
Então, sempre lembre desse ministério, para o Senhor trazer voluntários, pessoas conectadas mesmo com o céu, para o Senhor continuar nos abençoando, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E nós já estamos aqui, finalizando esse podcast, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, revelando os nossos corações, entregando a Ele todos os nossos dons, os nossos talentos. E para quê? Para que você que está aí nos assistindo possa ter coragem, sabe? De cuidar de tudo aquilo que o Senhor já te entregou. Você é cheio de dons e talentos. E o reino de Deus pode ser melhor por causa da sua vida, da sua entrega e literalmente do seu amor para com o Senhor. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, seja dentro de uma igreja, seja dentro de uma escola, seja dentro da sua casa, seja limpando a sua casa, cuidando das suas coisas, seja fazendo a sua profissão, a área que você estiver, você é uma pessoa de Deus, aonde você estiver. Então consagre a Deus os teus dons e os teus talentos todo tempo, em todo momento, para que as pessoas vejam através da sua vida a glória de Deus, a presença do Senhor. Isso pode ser real e isso dá sentido e razão para a nossa história. Eu amo, sabe, entender e compreender o agir de Deus através dos nossos dons e talentos, porque a gente se faz o quê? Participantes da obra de Jesus hoje, nesse tempo, nessa geração. Então não fique além, não fique parado. Vem gastar tudo que o Senhor te deu para a glória dele, para a honra dele, aonde você foi colocado hoje. Ainda hoje você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E claro que vou aproveitar os meus convidados, né? E nós vamos encerrar esse podcast cantando. E que tal cantarmos Levante um Aleluia, gente? Porque eu amo, é o mesmo espírito. Eu amo essa canção. E quantas vezes essa canção sarou o meu coração. Num dia mau, num dia difícil, eu estando cansada, né? Tendo que sair para resolver alguma coisa e tudo. Aí eu ponho no som do carro e começa. Levante um aleluia para a glória de Deus, porque isso traz razão e sentido para continuarmos a nossa jornada. Um beijo muito especial para você. Continue aqui no nosso canal Diana Timbó. Compartilhe esse canal também com outras pessoas para que vidas e vidas sejam abençoadas. E hoje eu vou cantar também, o podcast é meu. Eu canto também. Lê, vamos cantar, Lê. Vamos se divertir. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. O refrão, bora. Levanto um aleluia. Esse é o ritmo que ele está. Levanto. Levanto um aleluia. Levanto. Levanto um aleluia. Para terminar. Levanto um aleluia. Mas eu senti da gente cantar só mais uma música, tá? Fica aí, só mais uma. Pedro, vai essa daí que marcou a sua vida, que essa é poderosa demais. E eu tenho certeza, eu senti aqui que vidas serão realmente transformadas, impactadas com essa canção também. A capela. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os seus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo e habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor
Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar, para servir o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar, para servir. Ai, que delícia, gente. Eu ficaria aqui horas e horas, mas a gente precisa ir embora, né? O Senhor conhece aqueles que são teus. Vai lá, deixa Deus cuidar de você. Bora. Beijo!